bom novo dia para você que está acompanhando a gente no canal da Assembleia de Deus do Novo Dia, no YouTube. Deus abençoe sua vida. No ar não, nas redes. Amém. Mais uma conversa da Escritura. Solta a vinheta. Então, estamos abrindo o episódio 32 da Conversa da Escritura. Hoje, para falarmos do nosso livro, Jesus Cristo, o Deus conosco, o privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido. Capítulo 20, a importância ou o mandamento, né, de falar, ou fazer Jesus Cristo conhecido entre pessoas que distorcem quem Jesus Cristo é. E hoje, para a gente conversar a respeito desse assunto, a gente está com uma mesa diferente. Esse time não apareceu em nenhum momento nessas nossas conversas, né? O time original, que era para estar aqui, teve alguns ruídos, né? Um está viajando, o outro teve uma indisposição. Então, a gente está montando o time aqui agora para manter o nível, né? E com um estreante na mesa, estreante na Conversa da Escritura dessa temporada, porque Amém. na temporada de 2000 e lá atrás, já esteve conosco, É. pastor Emanuel Eumani. Bem-vindo de volta à conversa. Bom novo dia. Bom novo dia, pastor Daniel, pastor Pedrinho, pastor Davi, os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aí pelas redes sociais. É um prazer, um privilégio e um desafio estar aqui hoje, né? Para tentar pelo menos manter o nível. É o desafio. Bom novo dia, pastor Pedro Henrique. Um bom novo dia para os pastores na mesa, né? Vocês viram que eles chamaram o Emanuel para compensar o meu nível, né? Veio meio e chamaram 1,5 para valer por 2. Então, vamos embora que o tema hoje é quente, o tema hoje é bom. Fica antenado aí que vai valer a pena. Bom novo dia, pastor Davi. Bom novo dia, sempre uma alegria, sempre um prazer poder estar aqui nessa mesa e juntos, né, do pastor Pedro, pastor Daniel, pastor Elmani, desfrutar aqui de um tempo de muita reflexão. Vamos nós, estamos juntos. Então, para você que já está conectado conosco, já tem gente aí conosco, olha aí, nossas boas-vindas, e fica aí a instrução para que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, inscreva-se no canal e já ative o sininho para receber as nossas notificações da Conversa da Escritura, dos cultos, das reuniões, enfim. Inclusive, já vou fazer uma propaganda, tem aí no canal um episódio muito interessante que aconteceu um dia desses aqui na igreja, foi num sábado, nós tivemos aqui uma boa conversa sobre o acolhimento de pessoas autistas. Isso está no canal depois da conversa. Depois que você assistir essa conversa, você procura lá. Também faz o seguinte, dá um joinha aí, clica no joinha, curte essa live e compartilhe com muita gente. Moçada, a temática de hoje, de fazer Cristo conhecido entre pessoas que distorcem quem ele é extremamente atual, porque é o que a gente vive no dia a dia. Muita gente falando sobre Jesus Cristo e falando bobagem. Isso, assim, claro, vamos dar os créditos aqui, né? O capítulo 20 foi escrito pelo pastor Jefferson Firmino das Chagas, missionário que essa igreja apoia. Ele está hoje nos Estados Unidos, ele trabalha com povos não alcançados. Camarada que é uma assumidade quando se trata de outras religiões, enfim. E o capítulo está muito bem escrito. Mas já vamos começar aqui essa nossa conversa dizendo o seguinte: quando a gente fala de pessoas distorcerem quem Jesus Cristo é, isso acontece por influência de crenças sincréticas, ou seja, sincretismo, misturas de religiões, né? O pessoal faz uma salada doida, teologias distorcidas, e tem as ideologias religiosas. Então, ensinos de sincretismo, de mistura, teologia distorcida e ideologia religiosa. Isso está acontecendo muito por aí hoje. Você está chegando de fora. Você viu isso por lá? Vê, isso é um fenômeno, eu creio que é universal, é um fenômeno que desde o do princípio da igreja ali, desde o começo da igreja, que esse fenômeno já acontece. Eu acredito que ele é tão
ele já era tão previsível, previsto, né? Porque lembra lá em Mateus capítulo 16, verso 13, quando Jesus já está caminhando para Jerusalém, já está naquele encontro, em que logo em seguida ele vai ser transfigurado na presença dos discípulos, e ele chama os seus discípulos ali no extremo norte de Israel e pergunta para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E ali no colégio apostólico a gente já vê que existe. Jesus não tinha nem morrido ainda. Ainda não. Mas ali já está o embrião de algo que vai ser permanente, vai ser transcultural, vai ser transtemporal. E acredito que é o grande desafio da igreja. A que Jesus pregamos? E a preocupação de Jesus na pergunta dele, eu percebo exatamente isso. Quem é que vocês vão levar ao conhecimento? Quem é o Jesus que vocês vão tornar conhecido? Por isso que eu não diria uma preocupação de Jesus, mas acredito que já naquela metodologia dele, já um tratamento desse aspecto tão relevante. Mas lá nos Estados Unidos, Europa, América Latina, América Central, onde Jesus está sendo pregado, transculturalmente e transtemporalmente, o ataque do diabo é contra ele, é contra o nome dele, é contra a pessoa dele. Pedro, no seu dia a dia, você está vendo aí o pessoal distorcendo quem Jesus Cristo é? Hoje em dia, no meio da juventude, isso é o que mais acontece, né? E não é nenhuma ideia de distorcer pela maldade em si, né? Vou só denegrir a imagem de Cristo por denegrir. É muito mais pelo egoísmo, né? Pelo egocentrismo da coisa mesmo, de querer moldar Cristo nos desejos internos da pessoa, né? Daquilo que ela entende que é certo, daquilo que ela entende que a conduta dela está coerente. Então as pessoas dobram Cristo para que ele acabe respaldando nelas o que elas gostariam que ele respaldasse quando ele vai contra aquilo que elas falam, né? Então é muito disso. O sincretismo, inclusive, é uma das coisas mais fortes hoje em dia. Todos os caminhos levam a Deus. Jesus é um cara muito legal. Pena que a igreja não é assim que o povo fala, né? Jesus é muito top, o fã-clube dele que é chato. E o povo não entende que Jesus falou para estar participando com o fã-clube mesmo, né? E que se você fosse esse legal todo que você é, a gente não precisava nem de Jesus. Então, são incoerências e inconsistências que as pessoas que falam e dizem que apreciam Cristo encontram, porque no fim das contas elas não apreciam Cristo de verdade, né? Pastor Davi, nas suas conversas com seus pacientes, para quem não sabe, Pastor Davi é psicólogo, psicanalista, conversa com gente, sabe ouvir. Você tem ouvido muito aí as pessoas distorcerem quem Jesus Cristo é? Respondendo a parte de pacientes, né? Essa conversa quase ela não acontece, e quando ela acontece, ela está mais ligada a pessoas que não acreditam, né, em Jesus da forma como nós anunciamos Jesus. Então, elas nem sequer chegam a distorcer. Mas, olhando para essa coisa da figura, né, da pessoa de Jesus sendo distorcida, quando a gente pensa, por exemplo, nessas crenças sincréticas, é como se a gente nessas pessoas colocassem Jesus numa prateleira, numa gôndola de um supermercado de deuses, e Jesus está ali entre estes, como se ele representasse uma figura divina como qualquer outra figura. Mais uma possibilidade. Mais uma possibilidade. Dentro da questão, por exemplo, das teologias distorcidas, eu me lembro, pastor Daniel, e você vai se lembrar de quem eu estou falando, não faz muito tempo, nós tínhamos aqui entre nós um companheiro, pastor, que de repente ele parou de acreditar que Jesus é Deus. E que Jesus, então, não pode ser aquele que sabe o futuro, que tem todo o poder e tudo mais, porque ele parou de acreditar na Trindade, na forma como nós acreditamos, e começou a pregar Jesus como se fosse apenas um ser iluminado, como a gente vai, né, observar aqui nas muitas formas de fazer, distorcer, né, a pessoa de Jesus. Então, esse é um assunto muito sério, né? Muito sério, e a gente precisa, né, na seriedade do assunto, nos render ao senhorio de Jesus e não... Eu vou, inclusive, dar um pulo aqui na frente, lá no final do capítulo mesmo, o autor fez uma menção interessante. Ele disse que quando para apresentar o verdadeiro Jesus, a gente precisa ter compromisso com as Escrituras. Então, para a gente começar a conversa, a gente tem que entender o seguinte: quem é que fala de Jesus para começar a história? É a Bíblia. A gente vai encontrar Jesus
na Bíblia. Embora que lá no capítulo 1, o pastor Peniel listou alguns camaradas aí ao longo da história que, à época, citaram em cartas, nos decretos, enfim, no que quer que seja, citaram Jesus, quem apresenta a pessoa de Jesus para nós é a Bíblia. Então, qualquer conhecimento sobre Jesus fora da Bíblia, ele é estranho. Ele vai ser distorcido. Uhum. A gente precisa ter compromisso com a Escritura. Por isso que o sincretismo que foi colocado aqui não funciona. Por isso que a teologia distorcida, já por si, né, é pegar a Bíblia e torcer. Então, tá fora. E a ideologia religiosa, ou seja, você usa a Escritura, então isso não é um compromisso com a Escritura. É um compromisso com a sua ideologia e você usa a Bíblia para poder defendê-la. Exatamente. E é o que a gente tem visto, inclusive, infelizmente, dentro do meio evangélico. Ensinadores. E a Bíblia passa a ser um instrumento teórico de conformidade. Isso. Naquilo que eu entendo serve, naquilo que não, eu descarto. Exatamente. Pois é. Então, assim, eu cumprimentar, olha, já tem muita gente aqui participando. Meu Deus, que coisa linda. Pastora Gláucia está até dizendo aqui, né? É a música do Vencedores por Cristo, é mesmo. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem bem que ele é. Eu acho que é isso. Eu acho que é o que abre essa sessão, não é isso? Não, esta é uma mais para trás. É uma mais para trás. Pois é, tem ela no nosso livro, viu? Essa letra está aqui no nosso livro. Para quem não comprou o livro ainda, compre. Mas você que está participando, olha só. Manda sua pergunta para cá, que tem gente muito boa aqui para responder. Eu só tô mediando hoje, né? Tem gente muito boa. Olha a covardia, hein? Pode mandar que eu respondo, pode vir. Então manda sua pergunta pra gente e participe conosco. E é muita gente boa mesmo. Eu já mencionei a pastora Gláucia, tem o Oséias, tem a Elieude, o Silvio, a Francisca Antônia, Patrícia, o pessoal do Parque Marajó participando, embora o pastor Reginaldo não tenha vindo. Tem o pessoal que está na conversa paralela, né? A Eglis, Priscila, Karina, Esther, a Marta também está por aqui, a Lília Batista, olha aí, Lília, saudade de você presencialmente também, viu? Mas, gente, manda a pergunta de vocês aí, que vai ser muito bom. Vamos lá, vamos para frente. Aqui em seguida, no nosso capítulo, ele identifica as distorções sobre Jesus. Então ele lista aqui 5 distorções sobre Jesus. Tem mais por aí. Tem mais. Mas ele lista 5. Ele mostra Jesus, as pessoas que mostram Jesus apenas como um mestre moral e cita que budistas e hinduístas fazem isso. Exato. O revolucionário político, que aí a gente já está usando a ideologia, né? E tem aí alguns entre nós, e acho que eu vou dar um nome logo, né? Teologia do domínio, teologia da libertação e a nossa versão, né, a missão integral, na forma como ela é colocada. Então, vamos lá. Jesus místico ou espírito iluminado, novamente a gente volta para as religiões do Oriente. O Jesus do Islã, e aqui tem um perigo muito grande que o pessoal precisa entender, é que Jesus é sim citado no Islã. Inclusive, há quem diga que os islâmicos são mais amigos dos cristãos do que os judeus, né? Então, não é bem assim. Embora eles tenham citado muito Jesus, eles não acreditam em Jesus como nós cremos. Jesus é um cara legal, até um profeta respeitado. Mas o cara que veio depois dele é melhor. Né? Quase no nível ali do... E aí vem também o Jesus da prosperidade, que é uma distorção teológica. Bem, aqui esses são citados. Quer trabalhar um pouquinho aí, algum deles aí? Observando o primeiro ponto, em que o nosso autor, o pastor Jefferson, fala sobre Jesus como um mestre moral, isso aqui é muito importante, porque do ponto de vista da ética, por exemplo, a Bíblia ela vai tratar a ética como algo normativo e não descritivo. Então, significa dizer que tudo que Jesus ensina sobre moral está em cima de uma normativa, ou seja, nós não temos como discordar, discutir, inventar outra coisa, porque aquilo que Jesus ensina sobre a maneira de viver e tudo mais, não é um mestre da moral,
Uhum. né? Mas é um mestre da mudança do comportamento. Ele é o mestre da verdade. Da verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. É. Então, mas isso é importante, porque a Bíblia não é um livro de moralidade. Pois é. Então, se a gente começar a interpretar a Bíblia como sendo um livro de moralidade, um manual de conduta moralidade, moral. então Jesus não pode ser esse ser que, embora tenha dito muita coisa sobre comportamento, sobre respeito ao próximo, sobre cuidado com crianças, com pessoas com deficiência e por aí vai, Jesus não é um ser da moral, como se uma moral filosófica pudesse descrevê-lo. Não dá. Perfeito. Quer Excelente. destacar algum aí, jovem? Eu gostaria de destacar dois que se polarizam, né? Você tem esse Jesus revolucionário político, ele tem um papel muito ligado aos pobres, às minorias, aos frágeis. É o Jesus dos franciscanos, é o Jesus que se faz pobre, que está com o pé no chão, que frequenta os níveis mais baixos da sociedade, que vai ao mercado da miséria em Betesda. Esse Jesus ele é destacado pela teologia da libertação, pela missão integral e outras derivações dessa temática. Mas ele mostra muito mais esse Jesus preocupado em dar assistência, um Jesus assistencialista. Esse está num polo. Não é, quem segue ele não é alguém que vai ficar rico. É alguém que vai ter bem-estar, que vai ter na igreja o amparo, o conforto, a casinha, o seu lugar, esse cuidado mínimo necessário. Esse é o Jesus que cuida da viúva, que cuida do órfão, do pobre. No outro polo disso aí, nós temos o Jesus da prosperidade, do triunfalismo, do reino, do governo. A teologia triunfalista, né? Anos 90, as canções tinham muito a ver com os reinos se renderam ao Senhor e tal. Eu cantei muito desses hinos aí. A gente ainda brados, Nós cantamos. brados de vitória e tal. Quem não Então, canta? a partir dos anos 90, 2000, e hoje, isso que era algo muito mais coletivo, de um reino que chega, foi se transformando em algo dos reinos individuais. É o Jesus do app. Né? Você quer encher um culto aqui, Daniel? Faz um encontro do app, do pra cima, do Jesus que eleva, do Jesus que enriquece, que te faz próspero, que te abençoa. Então nós temos dois polos completamente distintos. Um Jesus utilitário, um Jesus instrumental, ferramenta. Para um ele é a ferramenta do assistencialismo, para outro ele é a ferramenta do sucesso. Ele tem o código. Entender Jesus e acessar o código, você vai encher igreja, você vai encher ministério, você vai encher sua vida. É a chave que abre todas as portas, entendeu? E tem versículos para isso, como o pastor Davi, falou no começo. A Bíblia se torna uma espécie de manual de conformidade. O cara acha, não, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Mas tem um determinado momento que ele está do lado de fora, ele está batendo. Como é que você explica isso? Então, mas esses dois polos aí, para mim, eu gostaria de destacar. Como que você encontra teologia está distorcida dos dois lados. Dos dois lados. Como você encontra uma liturgia franciscana no meio evangélico e uma liturgia do triunfalista, do coach, do cara que tem os códigos da riqueza e do sucesso, né? Esses dois aí é o que eu destacaria, né? Quer destacar aí, Pedro? Bom, eu acho muito importante, na parte do Jesus místico, o Espírito iluminado, deixar claro que isso é retoricamente até e conceitualmente impossível. Só que as pessoas elas têm essa dificuldade de aceitar que existem coisas que não podem acontecer. Por exemplo, você tem como provar um gelo quente ou um café quente gelado? Conceitualmente falando, isso não faz sentido. Porque uma coisa é o estado físico no seu gelo e a outra coisa é o estado físico quente das partículas aceleradas. A definição é muito clara, é muito palpável. Jesus, ele não permite, ele não abre exceções, ele não se deixa ser considerado nada diferente de Deus. Ele é filho de Deus, ele faz parte com Deus, ele e o Pai são um, ponto. Você por aí, ou você em casa, no seu coração, você que está ouvindo depois, você que tem dúvida, não, mas não é bem assim, não é bem assado, então a resposta fática
e categórica para isso é que você não acredita em Jesus. Você pode acreditar em quem você quiser. Você pode dar um nome para esse ser que você está acreditando, qualquer que seja. Jesus Cristo não Ele não permite e não aceita isso. Ele diz que é isso ou não é. E Paulo também traz depois, né? Que qualquer apóstolo, anjo, ser iluminado, ou qualquer coisa que vinha depois que disser qualquer coisa diferente do ministério de Jesus, é anátema. É falácia, é para ser ignorado e é para ser repudiado. Então, quando alguém vier com esse papinho para você, ou se você tem esse papinho aí, e é papinho, tá, gente? No seu coração, na sua cabeça, de que, não, talvez fulaninho e ciclaninho sejam tão legais quanto. Não, então, não tem como. Se você é seguidor de Cristo, cristão, no seu coração, nas suas conversas, no seu pensar, no seu agir e no seu viver, essa certeza ela tem que ser basal. Ela tem que estar dentro do core da coisa. Se eu distorço isso, nem que seja 1 centímetro para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, eu já estou ferindo quem eu chamo de mestre e aquilo que ele me disse que ele é e que eu tenho que acreditar que ele é. A gente tem aqui uma situação que é a questão da cultura. O Jefferson até coloca a questão da sensibilidade cultural, de você conversar com pessoas que não acreditam em Jesus como nós acreditamos por meio da Bíblia, porque na cultura delas, Jesus nem existe, né? E aí a gente precisa tomar cuidado aqui, e eu vou fazer um toque aqui bem, espero conseguir ser delicado, mas se não for, já vou pedindo desculpa, mas eu vou falar assim mesmo. Perdão com antecedência. Perdão com antecedência se você não gostar muito da ideia, mas eu vou falar assim mesmo. É que existe uma indústria da cultura que gosta de apresentar um Jesus tratável. E eu estou dizendo isso aqui no Ocidente. As pessoas, nos filmes, na música, né? Você pega uma música, por exemplo, né? Aí, vamos lá, né? Uma banda de rock que nasceu em Brasília, que eu não vou, na década de 60, de 70 e tal lá, eu não vou falar o nome da banda, ele canta, pega lá o que é o amor, o hino ao amor, 1 Coríntios 13, ainda, falasse a língua dos homens, pá, né? E bota lá, e aí todo mundo diz, rapaz, que coisa de Deus, né? Olha Jesus retratado aí. E não é. Ou pega aquela música que tá todo mundo cantando aí, o Aleluia, né? Distorce a letra todinha. Na letra, quando você pega no original, o cara distorceu a letra inteirinha sobre quem é Jesus e apresenta, e a gente canta e acha a coisa mais linda. E a gente precisa tomar cuidado com isso é do lado ocidental. Mas no Oriente, por meio aí dos filmes, e você tem aí o Bollywood, né, que é o hinduísmo, você tem o pessoal da Coreia que vai trazer a visão confucionista e dá uma misturada boa, coloca um Jesus ali no meio que não tem nada a ver, e a gente consome isso e começa a se perguntar, faz sentido? Não faz sentido. Acho que é por aí. E começa a debater isso e, inclusive, trazer, né, enfim, a sua fé vai ser abalada. A gente precisa ter compromisso com a Escritura. É o Cristo da Escritura. Seja por causa do sincretismo, seja por causa da teologia distorcida ou da ideologia religiosa, a gente precisa ter base para dizer quem Jesus Cristo é. E aí a gente entra na próxima sessão aqui do capítulo que ele diz assim, alguns pontos-chave para enfatizar. Ele enfatiza 4 pontos-chave aqui. Jesus é Deus e Senhor. Jesus veio para salvar, não apenas para ensinar. Morte e ressurreição são centrais e o verdadeiro reino de Deus. Isso é central. Isso não se negocia. Não tem como, né? Isso aí replicando aqui o pastor Pedro Henrique, é o core do Evangelho. Né? Uhum. Agora, eu gosto muito de história, né? Eu gosto sempre de olhar para trás para a gente entender o para frente, né? Uhum. Eu estava recentemente ministrando uma série de estudos bíblicos lá, ainda quando estava na igreja nos Estados Unidos, e era sobre as questões da pureza doutrinária da igreja, né? A defesa da fé, em defesa da fé. E eu disse, olha, o alvo principal de todo o ataque herético é a pessoa de Jesus. Tem um outro que vai ao Pai, tem um outro que vai no Espírito Santo, mas se você olhar para trás lá, a pior controvérsia que a igreja teve que enfrentar ao longo da história foi a tal da controvérsia ariana. Uhum. No bispuário lá, século III, século IV da história da igreja. Qual era o grande alvo do bispuário de Alexandria? Jesus não A pessoa é. de Jesus. Não, ele não é divino. Ele não é divino. Ele não é divino. O gnosticismo
Ele era apenas Não sei. uma força, porque aí vem do docetismo, que bebe do gnosticismo, e o docetismo vira uma outra grande heresia. Não, ele apenas parece que morreu na cruz. Ele era apenas uma aparição, doqueou, apenas uma visão. Ele não teve dor. Né? Você vai E aí o islamismo vai usar essa, inclusive. essa visão docetista. Então, se você olhar os credos da igreja, credo de Nicéia, credo de Constantinopla, esses credos foram gerados como grande benefício para a formulação doutrinária da igreja em resposta aos grandes ataques que a igreja teve sobre quem? A A pessoa de Jesus. E o Evangelho de Entendeu? João começa, ele tem essa dedicatória no início, só para Exatamente. isso O também. prólogo de João foi um dos argumentos mais fortes usados pelos grandes teólogos ao longo da história da igreja para mostrar. Ele é o novo Gênesis, né? No princípio, não tem como. Era o Logos, né? O Logos era a figura filosófica mais temida, respeitada, mais desconhecida, mais vaga. João diz, o Logos comeu peixe com a gente. Esse Logos que vocês têm aí, como essa força etérea. Roberto Carlos fez uma música assim, né? Que o pessoal canta, né? Por isso uma força me leva a cantar, essa força estranha. Eu acho que tem muita gente que ainda tem Jesus com essa força, uma energia. E tem pastor ensinando que a gente consegue vibrar na energia do Espírito Santo e de Jesus. Engata na onda certa. Conectar. Mas É só conectar. Na frequência. eu acho interessante, sabe, que quando a gente lê o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios sobre a ceia, Paulo diz uma coisa que ela é fundamental para o alicerce da pessoa de Jesus. Porque Jesus vai dizer assim, Paulo está dizendo, né? Porque ele aprendeu com Jesus, que você quando come o pão e bebe o cálice, esse ato anuncia. E aí eu abro um parêntese. Observa que ele não diz assim, ó, os cegos que viram, os surdos que ouviram, os coxos que andaram, os mortos que ressuscitaram. Não é isso que o cálice e o pão anuncia. Anuncia sua morte e sua ressurreição. Observa que isso é tão central, porque qualquer outra coisa que Jesus tivesse feito e não houvesse havido morte e ressurreição, era só mais um profeta milagroso que passou por aí e está tudo bem. Então isso é fundamento. E eu gosto, quando a gente fala da ceia, eu gosto sempre de falar isso aqui, né, que quando você pega o pão, e o pão simboliza o corpo de Jesus, e a gente está falando, eu acredito que Jesus veio em carne. Eu acredito que ele não era um espírito elevado, qualquer coisa, não. Ele era gente como nós. E era Deus. E Deus. Deus, mas era gente como nós. Tá aqui, pão. E o fruto da videira, né, fala do sangue. O sangue é o quê? Falando da vida. Ele realmente morreu. Ele morreu. Ele não fingiu, ele não desmaiou, Foi apenas uma não fez aparição. de conta, não foi uma pena para ele. O cara, ele morreu. Ele tá vivo. Então, isso a ceia tem esse. Por isso que não dá pra gente fazer da ceia mero rito. De você vir assim e sai correndo, come o pão e bebe o suco de uva para bater o carimbo e ganhar a presença, né, da ceia do mês. Agora eu posso pecar de novo, resetei. Zerei a conta dos pecados do mês passado e agora começa a contar de novo. Pois é. E aí a gente vai olhar aquilo que a gente falou no começo, o pastor Davi, inclusive, foi quem trouxe, né? Que Jesus veio para salvar, não apenas para ensinar. Para quem gosta de observar Jesus apenas como alguém que vem para ser um ensinador, um mestre e tal, né? A ideia de salvação, inclusive, esse cara abomina. Porque ele quer o conhecimento. Ele até falou umas coisinhas legais, né, esse Jesus. Ele tinha umas ideias boas, né? Mas a salvação dele, isso aí não importa, isso aí não faz diferença. E é umas coisas que eu não consigo entender. Eu vejo esse desrespeito e esse demérito com a pessoa de Jesus como uma preguiça até literária, eu vou colocar dessa forma. Porque até personagens fictícios literários, você respeita o personagem, a pessoa que ele é. O cara vai ler o livro de, sei lá, do Harry Potter, das Crônicas de Nárnia, do Star Wars. Ah, não, porque
o Darth Vader nunca faria isso. Não, o que aconteceu no filme não é possível, porque o fulano nunca falaria tal coisa. Mas quando é sobre Jesus, a literatura base que norteia quem ele é, isso não importa. Isso aí é reflexível, isso aí é dobrável, isso aí não interessa. E essa preguiça, esse descaso, ele é tão simplório que chega a ser revoltante. Eu não sei como é que as pessoas parece que faz mais esforço para desacreditar do que para defender só o que está escrito. Um esforço para fazer um malabarismo moral e ético de uma coisa que não deveria ser moldável de forma alguma. Só uma experiência. Fazia filosofia na UNB. E aí Coisa a gente boa. estava estudando Descartes, as meditações de Descartes. E aí um aluno virou para o professor, né, e disse assim para o professor: professor, será que Descartes não tinha cheirado alguma coisa ou fumado alguma coisa antes de escrever essas coisas aqui, não? Rapaz, o professor, enfurecido, ergueu a voz e gritou: respeite o autor e o escritor, o filósofo! Aí eu, sabe, pegando o gosto do Eu tô entendendo. as pessoas fazem, né, de Jesus com Jesus algumas coisas. Parece que essa fúria santa, né, não se manifesta, não. Nem tanto, né? De dizer, respeita, rapaz, pelo amor de Deus. É. Isso aqui não é qualquer um, isso aqui Por é... isso que o Atanásio, né, voltando um pouco na história, conhecido como um anão negro, ele era, ele era furioso quando o assunto era defender o nome de Jesus, né? E um outro aspecto que eu vejo assim de essa questão que o pastor Pedro e o pastor Davi estão abordando, que Jesus está ali, latente na Escritura, está presente na Escritura, mas a gente segmenta a Escritura. A moda hoje é falar do Jesus amoroso, o caminho da graça, o Jesus da graça, do amor, da misericórdia, e nele converge amor e justiça, graça e verdade, Que o centro, paz e conflito. o centro é a santidade. É. Né? O centro é a santidade. A O santidade. centro do caráter de Deus é a santidade. Todas as demais coisas derivam da Da santidade. santidade. O amor, a justiça, a fidelidade, tudo deriva de lá. Mas ninguém quer falar Ninguém disso. quer falar né? disso. Então, quando a pessoa quer defender talvez uma posição que resguarde a sua conduta, sem que ele carregue com isso um peso na consciência, o que ele faz? Ele segmenta Corta. a escritura. É mais ou menos como alguém que recebe um diagnóstico de um médico que ele tem uma doença crônica, ou uma doença grave, ou uma doença incurável. O que ele faz? Ele vai lá e rasga o diagnóstico. Rasgar o diagnóstico Não vai não furar. vai mudar nada. É. Distorcer a escritura, rasgar a Bíblia, queimar todas as Bíblias do mundo, não vai mudar quem Jesus é. É. Não adianta. E sobre isso é importante a gente ver a oração que Jesus nos ensina. Primeiro ato dele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus precisa ser mantido santo. Tudo tem a ver com a santidade. Tudo tem a ver com esse aspecto da onde ou do qual derivam todos os demais. E as pessoas têm muito problema com isso, inclusive para falar do reino. Né? Porque aí o pessoal vem aqui quando é para falar do reino de Deus, então o cara escolhe o que falar do reino de Deus. Uhum. Que aí o reino de Deus é ajudar o pobre. Não, o reino de Deus é conquistar o mundo. Não, o reino de Deus é a gente fazer milagre aqui até mandar parar. Não, o reino de Deus é a gente sapatear, rodar, bater fogo e tal, lá. Essa visão integral, sem ser missão integral, mas essa visão integral total do reino de Deus, né? Ela tem que ser resgatada. Né? O evangelho, abordando aqui, indo ao tema tornar Jesus conhecido, o evangelismo, o trabalho evangelístico missionário, ele não tem que ser politicamente correto, sociologicamente correto, moralmente correto. Não, ele tem que ser biblicamente correto. Centrado na Bíblia. Porque é a fé que vem pelo ouvir a palavra, a escritura na sua totalidade. Não distorcer a escritura. Esse é o desafio. Essa é uma igreja saudável. Essa é que precisa ser, né? Precisa ser Até dessa porque, forma. até porque a ideia de Jesus em trazer o reino não é um reino de domínio humano, de poder. É um reino de mudança
que eu achei interessante o autor, né, o pastor Jefferson, coloca ao final da frase, ele diz na transformação espiritual porque mudanças espirituais, elas podem acontecer em outras religiões, Uhum. Uhum. mas reconciliação com Deus, É. esquece. Aí é só Cristo, é só Jesus. Então Jesus vem para fazer as duas coisas. Ele tanto vem para fazer e promover uma transformação espiritual, como nos reconciliar com Deus, porque esse era o nosso problema. Sim. Então esse reino não é um reino de transformação E política, é extraordinário como Paulo né? consegue escrever isso em 16 capítulos em Romanos, Não 3 é? capítulos em Colossenses ali. Ele consegue ser sintético, ele consegue ser analítico, mas dizendo a mesma coisa, isso aí que o pastor Davi falou. É. E é uma coisa assim que é importante destacar também, a parte de que o reino não é deste mundo, que as pessoas elas gostam de enquadrar o reino. O reino de Deus, a intenção do reino de Jesus de vir alcançar instituições, CNPJs, países, ideologias, doutrinas. A intenção do reino de Deus, ele é pessoal, é individualidade, é com pessoas e ponto. Transformando de dentro para fora, E inclusive. tanto que isso é uma realidade que o joio está no meio do trigo e eles são indistinguíveis aos nossos olhos. Então, dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro dos grandes movimentos, grandes pregadores, pequenos pregadores, grandes profetas e pequenos profetas, o que quer que seja, podem ter pessoas nesse meio que podem ter usado do poder de Deus e não fazem parte do reino. E para nós, ao nosso olho, fazem parte e não fazem. E o interesse de Deus nunca foi salvar país nenhum, doutrina nenhuma, filosofia nenhuma, ideologia nenhuma, partido nenhum tipo de raça, cor, gênero. Deus não trabalha com conceitos macros na salvação. O conceito é sempre micro. Aquele indivíduo, aquela pessoa e todas as pessoas, sem distinção. Esse que é o ponto. Todos são objeto do alvo da salvação de Deus. Nem todos querem ser alcançados e nem vão. Não porque não alcança pela parte de Deus, mas porque aí é uma discussão teológica mais profunda, né? Se é a autoridade da escolha ou não. Enfim, não é esse o ponto. O ponto é que usar do reino de Deus para justificar qualquer tipo de movimento, pauta política, visão ideológica, salvação de países, não existe. Isso não acontece. Isso não vai acontecer. Quando o reino de Deus vier dos céus, todos os reinos da terra serão destronados e destruídos. Não vai restar nada, gente, nada, não sobra nada. Só sobra uma coisa: Deus, o reino de Deus e a soberania do Senhor. Faça parte disso você, no seu coração e no seu individual. Busque isso. Não deturpe e não aceite deturpação nisso. Essa é uma situação que a gente está brigando muito hoje, né? Especialmente no Ocidente, essa disputa entre os polos, né, do domínio e da teologia dos pobres, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E com o sincretismo, que está chegando. Aliás, desde sempre teve, mas hoje está cada vez mais aceito, né? mais acessível. Vamos dar o nome das coisas? É o seu Doraminha que você tá vendo, o anime que seu filho vê, essas coisas assim que estão vindo do Oriente, que você acha que tá tudo bem, que não tem nada demais, depois você dá uma prestada atenção, que acho que vale a pena para você mafiar. Eu queria ir até essa questão do sincretismo. Me vem agora, né, na mente aqui, que se por um lado a gente tem o risco, o perigo histórico da distorção da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, eu percebo outro fenômeno igualmente preocupante na nossa liturgia. É a ausência de Cristo. Uhum. A gente tem hoje uma liturgia em alguns lugares que é uma liturgia muito mais humanista? Umbandística. Por outro lado, nós temos uma humanista, nós temos uma lúdica. Então nós temos alguns modelos litúrgicos. Um modelo lúdico, um modelo do entretenimento, da distração, da alegria. Um modelo motivacional, meio coachiniano, assim, né? Aí você tem um humanista intelectualizado, retórico, muito teológico. E outro, você tem extremamente
espiritualizado, mas numa espiritualidade estranha à própria Espiritualístico. E aí você tem uma ausência do Cristo. Você vai olhar puritanos, você vai olhar Charles Spurgeon, você vai olhar os grandes pregadores, os homens, você vai olhar a história do crescimento, por exemplo, denominacional da Assembleia de Deus, o tema do bom pregador, o Calvário, Cristo está, né? Jesus, ele diz, em João capítulo 5, eu acredito, ele diz que vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nela a vida eterna. São elas que dão um testemunho de mim. O centro da Escritura é Jesus. O centro da nossa liturgia tem que ser Jesus. Mas a gente vê hoje muitas liturgias em que você entra no culto, você recebe promessa, você recebe palavra de ânimo, de consolo, de conforto, palavra até que são mentirosas, com um propósito de trazer no próximo encontro. Fidelizar. Obrigado. Tem culto que nem se lê a Bíblia mais. E aí, a pessoa de Jesus, a obra dele, a essência dele, conforme as Escrituras, está completamente ausente. Aí nessa liturgia entra um Jesus, uma hora ele é a força estranha do compositor brasileiro, outra hora ele é o teu amigão que te conforta na tristeza, outra hora ele é o cara do código secreto que vai te fazer, outra hora ele é aquele poder que vem, que te incorpora e que traz o mistério. Mas nunca aquele que te faz a transformação de dentro para fora, que te reconcilia com Deus. Entendeu? Contextualizar sem sincretizar. Quando a gente fala de pessoas que têm uma visão distorcida, então o autor do capítulo, o pastor Jefferson, e eu vou mandar um abraço para ele aqui, agora também, parabenizar também pelo capítulo, ele coloca aqui 3 pontos para a gente pensar de contextualização sem sincretismo. Primeiro é usar os pontos de contato, porque as pessoas têm ideias sobre Cristo, e você pode pegar a partir da ideia que ela tem e avançar. Você tem o confronto com o amor, que é daquilo que ela conhece sobre Cristo, você vai um pouco mais e aperta. E tem a vivência do Evangelho. E aí? E aí? Pontos de contato. Eu sou apaixonado por um livro de um missionário chamado Don Richardson, missionário transcultural, chamado O Totem da Paz, né? É isso aí. E o outro é o Fator Melquisedeque. Recomendo a leitura desses 2 livros para quem quer evangelizar sem medo de ser feliz. O Totem da Paz é bom mesmo. Que são livros que mostram que em cada pessoa, sem falar de código ou chave, mas em cada pessoa tem uma chave. Tem um ponto de contato. Seja na experiência da pessoa, seja como for. O Espírito Santo, o Paráclito, que está aqui para nos guiar no serviço missionário, ele é poderoso para nos dar a estratégia certa. Não nos desampara, né? O problema é que às vezes a gente quer apenas ganhar um debate. Evangelização não é ganhar debate. Evangelização é ganhar uma alma para Jesus. A gente não confronta com amor, né? A gente confronta na nossa soberba. Eu saí dele, eu dobrei ele. Provei que eu estava certo. Pessoal bom. E não é isso. Essa história de você trabalhar pontos de contato, isso aqui, assim, isso demanda muito da escuta ativa, né? Porque às vezes a gente é muito ávido para querer falar e pouco paciente para querer ouvir. E por isso, às vezes, a gente perde. Que é o que ele coloca no final aqui, a disposição para o diálogo, né? O compromisso com a escritura, sensibilidade cultural e disposição para o diálogo. Exatamente. Porque se isso não acontece, é como você querer resolver o problema de alguém que você ainda não ouviu qual é. Você não sabe qual é a dor, qual é a dificuldade. Você não sabe o que é, você já quer dar remédio, você já quer dar conselho, você já quer... Enfim. Então, eu penso que essa coisa de a gente encontrar o ponto de contato tem muito a ver com a nossa escuta ativa, né? Escuta mesmo, e aí você vai conseguir colocar Jesus no lugar. Você é a ponte, né? E nessa relação da confiança, da escuta, que você se dedica a ouvir alguém, você constrói uma ponte e conecta Jesus com essa pessoa e fica fácil. Do contrário, vira o que o pastor acabou de dizer, a gente vai debater. E eu aprendi uma frase com o Dr. Shelby, quando ele esteve falando com a gente aqui, que ele disse assim, que a nossa missão não é
vencer ou ganhar debate, é ganhar corações. E só ganha coração quem ouve bem. É uma coisa que você precisa ter a disposição e de ouvir, mas também o interesse, né? De querer sair da sua bolha confortável de amigos e de lidar com pessoas que normalmente você não tem paciência, ou você não gosta, ou você não quer, ou você não entende. E o ponto é exatamente esse, porque um dos atributos do fruto do Espírito é a longanimidade. É você ter essa temperança, desse convívio, de estar disposto. E uma coisa que eu acho que todos os cristãos deviam pensar, no fundo do coração, gente, é o que eu uso, tá? Quando eu me sinto impaciente com alguém. O quanto eu estaria impaciente comigo mesmo se eu estivesse no lugar de Deus. Eu tivesse que lidar comigo. Porque a gente acha que a gente é muito fácil, que a gente é muito tranquilo, que conversar Eu já não. fiz esse exercício. Não, eu sou bem tranquilão, pastor. Conversar comigo de todo. É tão suave, mas será mesmo? Porque quem nos conhece no íntimo e sabe das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, das nossas teimosias, é o Senhor. E dizer que eu sou mais fácil ou mais difícil que alguém é de uma arrogância, uma petulância assim, inacreditável, sabe? A gente precisa se esforçar e se dedicar para querer se envolver com pessoas que não são da nossa bolha e que não são do nosso know-how. E quando a gente perceber a nossa falta em alguma coisa, lembrar que precisamos de alguém para nos complementar sempre, que é Cristo. E nesse ponto, pedir para que a graça dele superabunde na nossa vida, nos dando as ferramentas, os conhecimentos, tratando o nosso caráter naquilo que a gente precisa ser tratado, para que a gente possa alcançar corações e parar de querer ficar ganhando debate. A gente precisa caminhar para a parte final aqui da nossa conversa. O Sadi levantou uma placa ali de um tempo que está diferente do meu, mas eu vou deixar lá, porque eu apertei o meu depois, é verdade. Mas eu vou pelo meu. Tá bom, né? Mas a soberania do pastor. Mas assim, aproveitar para dizer para você, ó, a gente está indo para a última parte da nossa conversa e o pessoal ainda não, assim, fez bastante comentários aqui, agradecer a todo mundo que comentou, mas ninguém fez pergunta. Você tem aí Glória a Deus. pouquíssimos minutos para mandar uma pergunta. Não, quer dizer que a gente está sendo claro, nossas explicações tá bom, estão sendo exatamente. transparentes e entendíveis, não é isso, pessoal? Se vocês estiverem discordando, Não, mas vai que alguém tem uma outra dúvida de algo que a gente não abordou aqui Ok, ainda, né? Então, ok. assim, vamos lá. Pastor, essa abordagem, eu posso me alongar 30 segundos aqui. Vai lá. Jesus, ele ensina para os discípulos. Uhum. Ele é didático. Ele sopra o Espírito sobre eles, acho que é 20 ou 21, João diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Né? É o modus operandi de Jesus. Aí a gente vê o modus operandi da paciência dele com Pedro, paciência dele com a mulher na beira do poço em Sicar. O Evangelho de João é o Evangelho dos encontros. Então aquele Evangelho de João, o Evangelho de João, acho que é o mais didático que tem. Como lidar com encontros, como lidar com a pessoa que é vitimista. Você quer ficar curado? Eu não tenho ninguém. Aí Jesus, eu sei. O anjo, quando vem, alguém sempre chega primeiro do que eu. Na evangelização, a gente vai encontrar alguém que é vitimista. O próprio Nicodemos, né? Nicodemos. Ainda faz uma chacota. O Nicodemos, ele é o cara que sabe tudo. Pois é. Sabemos que tu és, aí ele sai, como pode ser isso? Então Jesus, ele torna o cara que acha que sabe tudo, consciente da sua ignorância. Ele torna a mulher arrogante e interesseira em alguém que sabe que o melhor que ela faz é ser humilde e buscar a coisa certa. Aí ele pega o cara que é vitimista e cura ele. E esse cara depois arruma o maior problema para Jesus. Mas Jesus, onisciente, sabia que aquele cara ia arrumar problema para ele. O paralítico de Betesda é um cara que eu tenho birra com ele. E tem musiquinha para ele. Não tem que ter musiquinha para esse cara. Porque depois que Jesus cura ele, não sabe, ele vai e diz, eu sei quem foi que me curou. Foi Jesus. Glória a Deus que rendeu. João, capítulo 6, 7, 8, estendeu o debate e muita riqueza teológica veio disso. Mas Jesus ensina para a gente o modelo. Pedro. É isso aí. A maneira dele de lidar com as pessoas. João é muito lindo nesse aspecto. E já falando disso, né, que tem a parte final, é as barreiras da evangelização. Quando a gente fala de pessoas que têm a visão de Cristo distorcida, o autor falou sobre pressão cultural e familiar, e aqui ele está apontando mais para o outro lado do mundo, embora que esse pessoal do outro lado do mundo pode ser seu vizinho. Pode. O mundo globalizado hoje.
Pode Tá ser seu pertinho, vizinho. tá Então, pertinho. pode Em Brasília. ser. Pode ser seu irmão morando na sua casa, né? Pois é. E aí você tem uma pressão cultural que essa pessoa, para se libertar disso, né, para aceitar Jesus, a gente, inclusive, lá no Congresso Brasileiro de Missões, ouviu um testemunho sobre isso, que eu não posso contar, mas é exatamente como é que para uma pessoa que a família nunca vai aceitar que ela Seja cristã. seja cristã, porque é uma troca de religião, é uma troca de história, é uma troca de família, é uma troca, enfim, tem isso. Tem a desconfiança no cristianismo, que é o pessoal que olha para os cristãos e só vê uma religião que vai lá para dominar, para arrancar tudo, para tirar, para dominar, enfim. E tem a resistência ao exclusivismo de Cristo, e esse daqui é uma que é pesada, esse negócio de você dizer que só Jesus Cristo salva, que ele é o único caminho para Deus, que, né, só nem nenhum outro há salvação. Desconfiança, pressão cultural e familiar e resistência ao exclusivismo. O que vocês anotarem? O Emanuel está anotando um monte de coisa. Fala, Davi. Vamos começar aí enquanto o Emanuel termina de anotar. A gente tem pouco tempo, a gente tem que partir para afinar. Uma observação rápida, de trás para frente, na resistência ao exclusivismo de Cristo. Já houve um tempo em que nós falávamos sobre Jesus como sendo o único, como a Bíblia sendo a única regra de fé, enfim, o livro sagrado. Foi um tempo que nós falávamos sobre isso com vizinhos e amigos e as pessoas não contestavam essas questões. Isso acabou. Hoje, para a gente considerar essa pregação da forma como a Bíblia nos diz que a gente tem que ter coragem para sofrer alguns tipos de chacota, represálias, porque afirmar o exclusivismo da Bíblia, afirmar que Jesus é o único, hoje é um desafio muito grande. Precisa ter coragem. Perfeito. Não, na minha parte, já que o pastor Davi falou da resistência, né? A parte da desconfiança, eu acho que eu entendo que isso vem muito da forma como é apresentado, né? Quando Cristo ele vem trazer o próprio evangelho dele, ele é questionado por judeus, por romanos, por todos os povos que circundavam ali. Roma tinha um receio de uma revolta judaica de novo, os judeus não queriam acreditar no Messias, que não é o que eles entendiam que deveria ser, e essa desconfiança e essa aversão, Jesus lidou com ela muito bem. E é no amor, é na simplicidade do amor, é na clareza do amor. E a forma como Jesus sempre se apresentou nesses momentos foi dócil, foi clara, foi objetiva, foi santa. E nesses pontos e nesses momentos que se traz o diferencial de quem acredita nele, quando a gente segue esses passos e se apresenta a Cristo e apresenta Cristo às pessoas como ele fez também. Emanuel, você escreveu um livro aí? Vamos lá, terminar. Realmente esse tema precisaria de muito tempo, mas assim, o que eu vejo hoje como o maior desafio para tornar Cristo conhecido? Primeiro, o Cristo tem que ser o Cristo da Bíblia. Esse Cristo da Bíblia, ele tem um padrão de santidade, porque ele encarna Deus, ele torna Deus físico, habitando entre nós. Ele é santo, ele é amor, mas ele também é fogo que consome. Ele é justo, ele é a justiça de Deus. Ele nos justifica perante Deus com a sua própria morte, mas ele também lançará no lago de fogo. Isso é inegociável, é irreversível, é inexorável. Então esse padrão moral de santidade não dá para conviver com a imoralidade, com a frouxidão ética, com o pecado, e esse pecado denominado de novos modelos de amor. Não há um novo modelo de amor que seja diferente daquilo que a Bíblia já estabeleceu. Não adianta vir, ter umas meninas novas aí querendo agora ensinar hebraico, que lá no hebraico, que conversa. A Bíblia inteira está permeada de santidade de Deus. Não vem com ignorância. Segundo, a gente vê hoje a igreja tem hoje uma vida bastante complicada, difícil. Aquilo que eu quis falar aqui naquele sábado, por que está mais difícil hoje? Por causa da multiplicação dos escândalos. Uhum. Por causa dos líderes que um dia me ensinaram a Escritura,
com autoridade, santidade, verdade, e que hoje estão ensinando um outro evangelho, anátema. Uhum. Mas eu posso dizer anátema porque eu devoro a Escritura. Nós aqui, e aqui nessa igreja, nós ensinamos que a gente tem que queimar a Escritura e que tem que fundamentar nossa fé na Escritura. Mas o pastor Pedro Henrique citou aqui um problema literário, eu chamo de preguiça mental. A indisposição para estudar, para querer conhecer, para querer saber, anexado a isso, associado a isso, uma hiperinformação audiovisual, fácil de degustar e perigosa. Então, se eu tenho ao mesmo tempo uma preguiça enorme de ler, de me aprofundar, de pesquisar, de buscar, de meditar, de estudar, e eu tenho meus mestres disponíveis para me ensinar o Cristo que eu quero, Que me convém. imagina pregar o Cristo da Escritura em um mundo que tem um panteão de Cristos, sem que você precise se esforçar para estudar apenas num clique. Esse pragmatismo, principalmente ocidental, é um grande desafio para nós. Para você se aprofundar mais no tema, busque uma alvorada para a gente discutir mais sobre isso aqui. Uma alvorada perto de você. Quero mandar, inclusive, um abraço para os líderes de alvorada que estão presentes aqui com a gente na conversa, para todas as nossas congregações, Família Novo Dia como um todo mundo que mandou mensagem. Muito agradecido aos pastores das congregações, inclusive. Participe da Alvorada, vá para uma escola, uma classe de escola bíblica dominical, que lá a gente conversa sobre isso aqui também. Enfim, a conversa não termina aqui. A conversa começou aqui e a gente segue. Pastor Pedro, palavras finais. Palavras finais. Queridos, o pastor Emanuel abordou perfeitamente. Toda vez que eu venho na conversa, eu reforço isso e farei disso talvez até o meu bordão oficial para o resto da minha vida. A gente precisa amar ler a Bíblia, a gente precisa amar estudar a Bíblia. Ouvir pregações, ver filmes, ver documentários, todo conhecimento satélite é muito bom, acrescenta muita coisa, mas o crescimento, o envolvimento em individualidade de relacionamento com Deus vem do orar e do ler a palavra. Não tem como fugir disso. Não adianta querer partir para outro ponto que não seja esse. Não tem atalho. Então, se dedique, se esforce, se envolva e estude. E eu espero muito te encontrar no céu para que a gente possa viver na bonança com o Senhor, nesse galardão que é viver com Deus pela eternidade. Pastor Emanuel, considerações finais? Quem dizem os homens ser o filho do homem é a pergunta de Jesus. E nós tentamos nessa noite enfatizar. Ele é aquele que as Escrituras ensinam. Ele é aquele que Paulo descreve na sua carta aos Romanos, nos 3 primeiros capítulos da carta aos Colossenses ali, bastante claramente. Ele é aquele que você vai encontrar estudando a Bíblia, de capa a capa, aprendendo todo o conselho de Deus. Ele é aquele que o Espírito Santo te ensinará. Enquanto você lê a Escritura com espírito devocional, com oração sincera, com seu coração aberto, com a sua mente aberta e com seu espírito disposto a receber a revelação de Deus. A revelação de Deus não é nova, trazida por um anjo. A revelação de Deus está definida na Sagrada Escritura e ela é quem diz quem é Jesus. Esse é o Jesus que nós pretendemos tornar conhecido, amado e temido. Pastor Davi. Bom, antes de mais nada, agradecer o privilégio de estar aqui, né, junto de vocês, dialogando sobre Jesus. Não tem tema mais importante na vida do que falar de Jesus. Toda desorganização e desordem mental que levam as pessoas aos pensamentos disfuncionais e acabam distorcendo a pessoa de Jesus é falta de ensino, e o ensino é resultado que leva ao conhecimento. E aqueles que aprenderem de Jesus vão aprender sobre aquele que é manso, humilde de coração, e todos que dele se aproximam encontram descanso para as suas almas. Acho que é isso que a gente está precisando dizer a essa humanidade perdida, desorientada e cansada. Amém. Nós pregamos a Jesus Cristo e esse crucificado. Loucura para alguns, escândalo para outros, mas para nós é poder de Deus e é isso aí. Amém. Entenda você que tem gente que não, que vai entender, vai pensar diferente. Entenda que há barreiras, mas use pontos de contato, confronte com amor
e viva o evangelho que você aprendeu na Bíblia. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Amém. que nos revela a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ajuda a gente, Senhor, a conhecer mais, que o teu Amém. Espírito nos leve a conhecer mais. Sim, Senhor. Que haja no nosso coração uma disposição de ler mais tua palavra, Amém, de buscar em oração, conhecendo mais a pessoa de Cristo. Amém, Senhor. E assim torná-lo conhecido, inclusive Amém. junto a esses que distorcem quem Jesus Cristo é. Nós queremos apresentar na integralidade quem é o Senhor Jesus. Amém. Então que nos nossos confrontos a gente busque a disposição de achar pontos de contato, de confrontar em amor e viver mesmo o Evangelho de Cristo por meio da nossa vida. Seja exaltado o teu nome, gratos por essa oportunidade. Amém e amém. Obrigado Amém. você que acompanhou, Amém. obrigado pessoal da técnica. Conversa paralela, Deus abençoe vocês e até a próxima.